Já estamos de volta, essa é a TV Unifev, levando ao ar o programa Empreender Tecnologias. Nós vamos para o segundo tempo do nosso bate-papo, hoje recebendo aqui nos estúdios do Labinho o professor Paulo Rogério da Silva Cecílio. Ele fez duas graduações na Unifev, né? Ciências e Ciências da Computação. Especializou-se em Biologia e Docência do Ensino Superior também na Unifev. E é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista. Coordenador dos cursos tecnológicos de Gestão Ambiental, Fabricação Mecânica, Gestão da Produção Industrial e Produção Sucroalcooleira. Estudou bastante tempo na Unifev, hein? Trajetória... Bastante, minha vida praticamente inteira. Ô Paulo, voltando no assunto, dois pontos que eu achei que vamos recuperar para ir para o segundo tempo. A questão da organização do tempo, né? Quer dizer, você saber planejar o tempo. Escolher aqui o que é para fazer, o que não é, o que é bom, quanto tempo eu levo em cada coisa. E depois, separar o que é a atividade que vai agregar valor e as que não vão agregar valor. Mas isso não é só dentro da empresa. Da empresa é importante, a gente continua falando, mas para a vida pessoal mesmo. Com certeza. A gente saber. Na verdade, Ramon, durante o dia nosso, dia a dia normal, nós temos lá, acordamos de manhã, vamos fazer a nossa higiene pessoal, aí nós vamos tomar um café, nós vamos trabalhar, e cada um tem as suas atividades. Todo mundo já sabe das suas atividades. O que acontece é que a gente às vezes não dá, puxa, hoje está um dia... Hoje mesmo ouvi de uma pessoa, disse assim, nossa, hoje está um dia apertado, hoje está um dia bruto, hoje está um dia difícil, a coisa não anda. Por que a coisa não anda? O tempo é o mesmo. Os processos, se você parar para pensar, são os mesmos. É que acontece que entraram processos no meio que não estavam previstos. Porque se você tivesse previsto que hoje ia ser um dia difícil, de repente você dormiria 1 hora a menos. Sim. Você planejaria o tempo disponível em relação ao tempo ocupado. Quanto eu vou ocupar de tempo hoje? Hoje eu vou ocupar 9 horas do meu dia fazendo os afazeres do dia. Pô, são 9 horas do seu dia, então você tem que disponibilizar essas 9 horas. Você tem que programar essas 9 horas para você utilizar. Mas e as variações que acontecem no meio? Em vez de 9, eu usei 10. Paciência. Você vai sofrer 1 hora, ou antes, ou depois, ou no meio desse trajeto todo, você vai ter que se organizar para gastar essa 1 hora a mais. Agora, uma pergunta que não está no script, né? A qualidade do tempo que eu uso. Porque, por exemplo, eu vou atender alguém. Eu posso atender usando aquele tempo, atender mais ou menos, malemar, ou posso também atender e colocar qualidade naquele atendimento. Então, também a forma que eu faço o uso do tempo é importante? Faz diferença? Na verdade, irmão, nós temos que saber a hora de começar e acabar as coisas. Por exemplo, você deu um exemplo muito bacana, atender alguém. Vamos falar uma área comercial, atender ou bater um papo com alguém. Tem como você falar o seguinte, eu vou atender essa pessoa 20 minutos? Tem. Você estipula, eu tenho 20 minutos. E de alguma maneira você vai medindo isso, ou um relógio, ou uma maneira que você acompanha esse tempo. Só que, por exemplo, se a conversa se alongar, como é que a hora que der 20 minutos você vai falar para a pessoa assim, parou, né? Deu 20 minutos, não posso mais falar com você. Preciso interromper aqui. Não tem jeito. Isso aí são situações que você não tem como planejar, você não tem como bater em cima da risca 20 minutos. Mas você tem que ter uma forma de estudo ou conhecimento, ou toda vez que eu atendo uma pessoa, não dá para atender com menos de 30 minutos. Então é melhor você jogar 30 em vez de 20 e gastar 25 do que você jogar 20 e gastar 25. Então, na hora de você fazer o seu planejamento, você vai atender, vamos pensar uma consulta médica. O médico tem lá, ele marca lá, sei lá, uma consulta de 30 em 30 minutos. Não sei, estou dando um exemplo, não sei ao certo. Sim. Mas vamos imaginar que ele marca uma consulta de 30 em 30 minutos. Então, se ele trabalhar, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, são 6 horas de trabalho, ele teria condição de atender 12 pessoas. Claro. Cálculo de tempo numeral. Só que, por exemplo, entra eu lá que falo bastante para o médico. Aí o médico começa a me atender, começa a me perguntar, eu começo a contar a história da minha vida, né? Aí o médico começa a perceber que não está sendo 30, e de repente eu gastei 1 hora. O que aconteceu? Ele vai ter ou que comer um pedaço do tempo do seu almoço, ou comer um pedaço do tempo no final do dia. Mas o problema é que são agendas. Ou seja, se ele me agendou às 8 e agendou outra pessoa às 8h30, essa pessoa das 8h30 vai ficar meia hora parada, porque eu extrapolei meu tempo. Então, ele tem como ir direcionando isso, tem como ir de alguma forma, sem comprometer o relacionamento cliente, né, ou paciente, médico, ou cliente, fornecedor? Você tem como ir
de alguma maneira, fechando o assunto. Mas não dá para a gente ter a certeza, principalmente no atendimento, que eu vou fazer isso. Mas isso é administrar tempo. Claro. Você sabe, caramba, eu tenho que atender essa pessoa em 30 minutos. Porque eu observo que hoje, às vezes as pessoas, principalmente com acesso à internet, a quantidade de informações, por exemplo, essas inovações tecnológicas também, às vezes, usam mal o nosso tempo. Quer dizer, a gente acaba deixando, né, ao invés de selecionar um conteúdo que vai ser rico e valoroso para a gente, vai trazer desenvolvimento, conhecimento novo, a gente gasta dando risada de bobeira e perdendo tempo. Não, e principalmente nos processos, digo, nossa vida pessoal agora com o celular, que tem todas as informações na nossa mão, vira e mexe, a gente perde tempo. A gente está no meio de um processo, a gente está lá. Só que tem um outro lado, deixa eu só dar mais um exemplo. Imagina uma pessoa que trabalha num escritório, ele está com um computador na frente dele. Né? Um computador, normalmente hoje as empresas às vezes bloqueiam acessos, mas muitas vezes estão percebendo que isso não adianta, bloquear acessos à informação. Então deixam abertas as informações. E o cara tem que ir lá, sei lá, um exemplo, tem que fazer um procedimento lá que ele tem que levar 30 minutos para fazer. E ele consegue fazer em 30 minutos. Acontece que às vezes, imagina que tem uma notícia bombástica que saiu na internet pra gente. E todo mundo comentando, e ele, puxa, deixa eu ver o que é isso aí. Ele demora, sei lá, 5 minutos para ver uma notícia, ler alguma coisa, ver uma foto e tal, que não tem a ver com o processo. Isso é um processo que não agrega. Isso é um processo que necessariamente não deveria ter, mas tem. Então chegou no final dos 30 minutos que ele tinha que terminar aquele processo e ele não conseguiu. Agora, por um outro lado também, que é um lado interessante, existem tempos agregados, que nós chamamos, né? Tempo dentro de tempo. Né? A mesma maneira que você está esperando numa recepção de um médico 30 minutos para ser atendido, você pode usar a tecnologia para estar trocando um e-mail, trocando uma informação, adiantando um procedimento que você tem que fazer depois daquilo. Perfeito. Então, se bem utilizado a tecnologia, se bem utilizado, que fique claro, ela traz benefício de ganho de tempo. É porque depois não adianta ficar reclamando que não tem tempo. Exatamente. Eu não tenho tempo, mas eu como é que você usou o tempo passado seu? Isso. E o problema é o seguinte, a gente começa o dia, ou um período, vamos falar assim, a gente não dá muito valor no início do período em termos de ganho de tempo. Sim. Tipo assim, eu tenho o dia inteiro para fazer isso. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus e-mails. Né? Aí você vai ter, aí de repente tem um imprevisto na segunda parte do seu dia, que você realmente conseguiria fazer, mas você não conseguiu adiantar aquilo. O trabalhar com o adiantado do processo é melhor do que você empurrar ele para o final do período. Né? Com certeza. Então, às vezes, as pessoas começam um dia meio em marcha lenta, tal. Depois vai perceber, depois do almoço, fala, nossa, já estou apertado de trabalho. Aí nada dá tempo, tudo é complicado. Às vezes você pede um processo para a pessoa, alguma coisa, para assim, hoje não dá, porque hoje eu estou enrolado, o meu tempo hoje está curto, eu não consigo fazer mais nada hoje. O que eu tenho que fazer, porque de repente, numa primeira etapa do dia, ou de um período, ela não conseguiu acelerar o que dava para chegar no final do dia com folga. Isso é muito do brasileiro, deixa sempre para a última hora. É um bordão que nós temos aí. Verdade. O brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Realmente, o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. E deixar para a última hora pode ser deixar para o último minuto, deixar para a última meia hora. A gente empurra até a data máxima. É claro que tem muitas exceções, nós estamos falando aí, não são de todos os brasileiros, pelo amor de Deus. Mas administrar isso também dá um ganho de tempo. E Paulo, existe uma fórmula mágica para a gente ganhar tempo no dia a dia? Ramon, fórmula mágica não, existe um exercício. Realmente, se você acordar de manhã e gastar 10, 15 minutos para planejar o seu dia, quem nunca fez isso, quem já fez, legal, mas quem nunca fez, tipo assim, na hora que você for tomar o seu café, ou na hora daqueles 10, 15 minutinhos do início do dia, ele meio preguicinha, pega um papelzinho e faz uma relação de tudo que você tem que fazer. Começa por aí. Legal. Se você quiser colocar início e fim, horário que começa, horário que termina cada um, na sequência exata da execução, legal, mas se não, já começa colocando tudo que você tem que fazer e vai riscando de acordo com o que você vai fazendo. Exercício simples, isso ajuda. Isso é o quê? É um planejamento. Sem dúvida. É planejar o seu dia, sabe? Principalmente quando você tem muita coisa, se você sair fazendo, é melhor você gastar 10 minutinhos, fazer uma listinha, colocar prioridades, colocar início e fim. Isso aqui eu tenho que fazer primeiro, até 8 horas eu tenho que estar com isso pronto. Até 8h30 eu tenho que estar com isso. Até 9 horas eu tenho que estar com isso. Aí você vai ver se o seu dia, como vai ser o seu dia. Se você fizer uma listinha dessa e for acompanhando e for atingindo as metas de cada processo desse, você, com certeza vai chegar no final do dia, você vai ter feito tudo. Verdade. Porque você se organizou.
E antigamente existiam as agendas manuais, né, que a gente carregava para encher ali, toda anotando, marcando compromissos e tal. E hoje elas já estão nos dispositivos, né? Existem aplicativos para isso, quer dizer, ficou muito mais fácil de você se organizar também. Por isso que a tecnologia às vezes ajuda. Mas mesmo assim, às vezes tem aquela pessoa que ela é aversa à tecnologia, ela não quer usar, usa a agenda tradicional. Legal. A agenda tradicional, ela ajuda muito. Você realmente colocar todas as suas tarefas da semana, e aí uma pessoa vai marcar algum compromisso com você, você realmente tem ali, se você pode ou não atender aquela pessoa, porque pior do que não poder atender, é dizer que vai atender e não atender. Com certeza. Né? Com Melhor certeza. você já dizer, ó, eu tô muito apertado, eu não tenho condição de atender. Ou do que você prometer e não atender. Então, Legal. São duas coisas diferentes. Eu acho que um bom planejamento no dia ajuda muito no seu dia a dia. Muito bacana. Esse bate-papo ajuda muito porque, afinal de contas, o telespectador lá está percebendo que se a gente se organiza bem, a vida pode ser mais tranquila. Pode, amor. E você pode ter um pouco mais de tempo para um negócio que nós não estamos tendo, que é qualidade de vida, Sem que é dúvida. poder sentar, relaxar um pouquinho, apreciar. Às vezes a gente passa nas ruas, a gente não aprecia mais o meio ambiente, a gente não olha mais as coisas, a gente não observa mais as pessoas, porque é uma correria muito doida. E essa correria faz a gente só enxergar aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes você passa por pessoas, você passa por amigos, e você nem cumprimenta, não é porque você está tão bitolado e fissurado no tempo, que não vai dar tempo, que eu estou enrolado, que eu estou enroscado, que você deixa de aproveitar algumas coisas que a vida nos oferece. Né? É verdade. Eu acho que cabe bem uma frase, né? É melhor você ser um administrador do tempo, que é o tema do nosso programa de hoje, Perfeito. do que ser um escravo do tempo. Escravo. Muito bem, Ramon. Você resumiu todo o programa nessa frase. Se você administrar bem o seu tempo, você não vai ser escravo dele. Legal. Você vai fazer. Paulo, mais uma vez, sua presença no programa riquíssima, preciosa. Obrigado. Tenho certeza que o telespectador aproveitou bastante também. Abraço, Valeu, obrigado pela Ramon, obrigado presença. a todos. E assim a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. E agora é só você começar a pôr ordem aí no seu dia a dia, organizar bem o seu tempo e ter sempre esse encontro conosco aqui na TV Unifev, no programa Empreender Tecnologias. Um abraço e uma ótima semana para você. Tchau!